Você pode colocar para mim, por favor, slide, Fernando? Por favor, slide. Obrigado. Aí você pode adiantar, por favor. Bom dia, meus irmãos, espero que todos estejam cheios com a paz do Senhor na vida de vocês, a cada dia que vocês vivem. No dia de hoje, nós queremos trabalhar sobre o livro de Jó, e eu quero falar a respeito, como o pastor havia falado, nós vamos trabalhar sobre a questão dos livros que são livros poéticos e livros escritos de sabedoria. São livros assim que tratam de questões da vida, do cotidiano, do relacionamento pessoal, do indivíduo com Deus. Porque muitas vezes nós trabalhamos muito na questão do coletivo, né? A igreja precisa fazer isso, para ser igreja você tem que ser assim. Então, inúmeras vezes, nós trabalhamos muito com o coletivo, e às vezes as pessoas, eu vejo assim, eu tenho acompanhado, em alguns casos de pessoas que ficam até por não entender muito bem, às vezes, como ele deve proceder em algumas situações, porque as pessoas não entendem bem como deve proceder. As pessoas vêm para a igreja, muitas vezes vêm para a igreja, e elas começam a ouvir músicas, né, religiosas, músicas cristãs, músicas do cotidiano, normal da vida, e vão seguindo o seu caminho, e vão para a igreja, se reúnem, são tratadas, porque geralmente aqui, quando você tem igrejas que têm pastores de tempo integral, você não é tratado como massa, né? Você vem e tem um atendimento personalizado. Aqui, graças a Deus, tem pastores para atender você não é tratado como massa. Aquela massa de pessoas que vem, recebe uma orientação, e cada um vai para sua casa e vive do jeito que bem entende, na igreja, como ele é ensinado. E eu quero falar para vocês do livro, um livro que fala sobre questões desses livros de sabedoria e poéticos, um livro que fala muito sobre a questão que está relacionada ao sofrimento. Se tem uma coisa que nós não conseguimos lidar é com sofrimento. Lidar com vitórias, com prosperidades, ocasiões boas da vida. É muito bom, você tem testemunhos para dar, mas quando vem o sofrimento na vida do cristão, se você lê o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas, né? Na verdade, a Bíblia só tem 13, mas ele escreveu inúmeras cartas, tratando com a igreja, para que a igreja pudesse permanecer naqueles dias difíceis, firmes diante do Senhor, por causa de tanto sofrimento que aquelas pessoas passavam. Coisas que hoje, o sofrimento que nós temos são coisas geradas pelo nosso relacionamento social, pelo nosso relacionamento com o cotidiano, nada dentro daquilo que se passou na igreja primitiva, se passou na Idade Média, se passa, né, em países de origem islâmica, onde cristãos são perseguidos, né? No Brasil, no Ocidente, isso não acontece, é muito difícil acontecer isso. No Ocidente, quando você vê pessoas vindo à igreja para orar, às vezes por questões pessoais, situações difíceis que elas vivem no dia a dia delas, nada relacionado com aquilo que está dizendo em relação à obra de Deus. E, quando o sofrimento vem também, nós somos muito bons para podermos definir a questão do sofrimento. Que o sofrimento está relacionado com algum pecado, que o sofrimento está relacionado com algum erro, alguma falta de fé na vida da pessoa, coisa que não cabe a nós julgarmos, porque todos sofrem, todos prosperam, todos desfrutam de todas as coisas das mesmas formas nesse mundo que nós vivemos. O cristão, por ser cristão, ele não está imune
ao sofrimento. Ele não está isento de sofrer. Como muitas às vezes, quando passam por situações difíceis, não entendem, buscam a Deus, jejuam, sofrem por sofrerem, né? Mas o sofrimento, ele para nós que somos cristãos, ele nos desperta e nos leva, às vezes, a entender melhor o propósito de Deus nas nossas vidas. E isso eu quero tratar no livro de Jó, mostrando para vocês alguns aspectos em relação a isso, de forma bem superficial, porque o tempo não é suficiente, mas vai dar para vocês verem algumas coisas que são interessantes para vocês verem. Entendendo que Jó viveu num período de sabedoria do Oriente, né? Mas eu quero falar para vocês também o seguinte: todas as vezes que você me vê subir aqui no altar para falar sobre alguma coisa, eu vou mostrar para vocês que a Bíblia, Jesus é o tema central da Bíblia. E no livro de Jó não é diferente. No livro de Jó, ele é o nosso Redentor, que vive para sempre. Jó descobriu isso diante do sofrimento. No mundo de Jó, que é o mundo do Oriente Antigo, né, sofrimento estava relacionado muito com essa questão que se diz respeito a pecado, a comportamento indigno. Estava muito relacionado com essas coisas. Tanto que os amigos dele vão fazer essas indagações em relação a isso. Eu quero mostrar para vocês também, porque muitas pessoas, até muitos ensinamentos dizem que Jó é um personagem fictício. Né? Diz que Jó é um personagem fictício, mas ele não é. Então, dentro dessa questão que se trabalha no livro de sabedoria, principalmente no livro de Jó, né, dá-se o nome dos livros sapiensais, que são livros de sabedoria, de conhecimento, que são 5 livros, como o pastor havia falado, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos ou Cantares. Eu vou trabalhar com Jó, e dentro dessa perspectiva eu quero mostrar para vocês que Jó não é um personagem fictício. Jó, ele é um personagem real. E ele era um ser mítico. Não é místico, tá? Mítico, que vem de mito. Por que ele era mítico? Porque ele se tornou exemplo, ele se tornou um herói da sua época. O livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 13, se você puder adiantar, por favor, lá onde fala sobre as provas de que Jó existiu. Jó não é um personagem místico ou um personagem fictício que se foi criado na Bíblia. Jó é um personagem real. Adianta mais um pouco, por favor. Isso, obrigado. Então, Jó, ele é um personagem real. Gênesis, capítulo 46, versículo 13, Jó, ele tem uma genealogia. Ele participa de uma genealogia, ele é citado numa genealogia. Alguém pode abrir aí, por favor, e ler, por favor? Gênesis, capítulo 46, versículo 13. Só para você, se puder ler alto, por favor, alguém puder ler, fico agradecido. Eu quero que vocês participem. Pode falar, Cristiano, por favor. Olha só, ele tem uma genealogia, ele é filho de Issacar. Então, se você tem parentesco, você não é fictício. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 e 13, o pastor João até falou sobre isso esses dias aqui, né? Daniel, ele fala sobre Jó, Ezequiel fala sobre Jó, Daniel e Noé. Ele mostra que esses 3 homens, eles pela sua própria justiça, salvariam as suas almas. Apesar que alma, em hebraico, se refere ao homem inteiro. Não se refere a uma coisa desprendida como no Novo Testamento, que é traduzido pelo grego. Né? Então, ele fala que Jó é um herói. O profeta Ezequiel, mencionou Jó. Quando Deus fala que estaria julgando, eu estaria trazendo a fome, o sofrimento, a dor para esse povo. Mas Noé,
Daniel e Jó, com a sua própria justiça, se salvariam. Então Jó é um personagem real para Ezequiel. E depois nós temos lá o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11 e 12, onde Tiago faz o seguinte comentário sobre a perseverança de Jó mediante o sofrimento, para que nós possamos perseverar também diante do sofrimento. Para podermos perseverar. Então, nós temos 3 exemplos bíblicos de que Jó era um personagem real e não fictício, não místico, não uma história apenas para que as pessoas pudessem olhar para o livro e fazerem reflexões, mas um homem que viveu realmente. Você pode voltar ao slide, por favor? O próximo slide. A vida de Jó, ela se passa em algum lugar no leste da Palestina. Mostra aí o mapa, por favor. Olha só. A Palestina, pessoal, hoje se fala Palestina, mas naquele período não se falava Palestina. Né? Quem deu esse nome de Palestina foram os romanos. Quando eles expulsaram os israelitas do território israelita, eles deram esse nome para aquele território de Palestina. O nome era Canaã, porque um descendente de Cão, né, foi morar naquela terra. Os filhos de Cão, um deles, Canaã, habitou naquela terra e teve vários filhos e filhas, e eles povoaram aquela região. Então, aquela região, que onde hoje fica Israel, né, deixa eu só aqui mostrar para você mais ou menos aqui. Olha só, você está vendo aqui, ó, nós estamos vendo uma parte da África, Arábia Saudita, e bem ali pequenininho abaixo do Líbano nós temos Israel. E ao leste, ali perto de Teherã, Irã, é mais ou menos naquela região ali da Mesopotâmia, onde os caldeus viviam, perto daquela região que Jó vai se desenvolver. Nós podemos aprender também que Jó, ele é um personagem que viveu mais ou menos no período dos patriarcas. Por quê? Quando você lê, você vê falar que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, que ele orava a Deus. Quem fazia isso? Era no período patriarcal que isso acontecia. Né? Você vê Abraão indo fazer sacrifícios, você vê Jacó, você vê Isaac. Então, esse período, porque o patriarca, ele era aquele cara que era o sacerdote da família. Era o que era responsável pela família. É o que cuidava da vida espiritual da família. Então, Jó, ele é desse período também. Nós podemos identificar que ele é mais ou menos do período de Abraão, que é esse período patriarcal. A obra-prima da literatura, do movimento sapiensal, do movimento de conhecimento de sabedoria, é o livro de Jó. O livro de Jó é a obra-prima. Eu vou colocar muitas coisas escritas para vocês poderem acompanhar a minha linha de raciocínio. Tá? Porque se eu começar a falar de coisas que vocês nunca viram, aí talvez vocês podem até perder o raciocínio. Então, estando escrito na tela, vai ficar fácil vocês acompanharem. Então, o livro de Jó, ele é a obra-prima do movimento de sabedoria no Oriente. Ele começa com uma narrativa em prosa. Eu vou dividir para vocês ele como se fosse poema, que ele é prosa, tá? Aí ele termina com um epílogo, né? Então, eu vou mostrar para vocês que ele é um movimento em prosa, que tem uma narrativa, começa falando sobre Jó, começa falando, é um discurso onde Deus fala sobre Jó. Era uma vez um grande servo de Deus, chamado Jó, que vivia feliz e rico. Deus permitiu ele ser provado por Satanás, para ver se ele continuava fiel, mesmo diante do infortúnio. Veja bem, o sofrimento sempre está no meio das pessoas. E ele vai definir quem verdadeiramente está firme no Senhor. Ele vai mostrar isso, ele revela às pessoas quem elas são. No prólogo, que é o meio da discussão, nós temos a prosa, o prólogo, e depois nós temos o epílogo. No prólogo do livro, que é onde nós temos a discussão, onde se desenvolve essa questão do livro de Jó, Jó aceita que Deus retome aquilo que considerava dado por ele. Ele considerava tudo que ele tinha como se fosse dado por Deus. E ele aceita isso.
Mas a dor verdadeira, ela estava por vir quando ele fosse tocado na sua própria pele. Porque as pessoas, como alguns dizem aí, secularmente falando aí fora, né? Deus dando saúde, o resto nós corre atrás, né? É assim que fala aí fora. Deus dando saúde e as outras coisas você corre atrás. Agora imagina você perder tudo e ainda perder sua saúde. Como é que você vai fazer para você conquistar alguma coisa? Qual a sua esperança que você vai ter? Então, ele é provado na carne dele com uma doença repugnante. E esse se mantém conformado e ele é censurado pela sua própria esposa, que fala assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre, meu filho. Porque se você tivesse só perdido tudo, tudo bem, mas agora você está apodrecendo, cara. Manda Deus para o inferno e morre. Porque é isso que você merece. Não tem chance para você. Então, após esse prólogo, após essa fala toda, abre-se um diálogo poético em forma de corpo, que vai formar o corpo do livro. Esse diálogo poético é feito pelos amigos de Jó e Jó. E esse dá início com a chegada dos seus 3 amigos, que eu vou falar para vocês agora, que são considerados também homens dotados de grande sabedoria, que naquela época, os homens do Oriente, como é que a sabedoria do Oriente funcionava? Ela é bem diferente. Por isso que eu falo para vocês, quando você estuda antropologia bíblica, né? Não é a antropologia que vai nascer no século XIX a partir do Darwin, mas é a antropologia bíblica. Quando você estuda antropologia bíblica, você tem umas dificuldades às vezes, porque muitas das questões culturais do hebreu foi traduzido em grego, e o pensamento grego é totalmente diferente do pensamento hebraico. O pensamento grego, quando se fala de história, a história é cíclica, né? Ela se funciona dessa forma, ela vai e volta, vai e volta. E a história no pensamento hebraico, ela é linear, nunca mais volta, é linear. E o grego, quando ele pensa de forma, é o teórios, ele só observa. E o hebreu, ele desenvolve a sua sabedoria a partir da observância e da vivência. E a sabedoria aqui que eu estou falando para vocês é a sabedoria partindo da experiência de vida, não só da observância das coisas, mas juntando a observância, a experiência própria, que vai formar esses sábios dessa época. Então, você vai ver que os amigos de Jó, bem intencionados, porque são amigos dele mesmo, eles se aproximam e aí começa o discurso a formar o corpo desse livro, onde eles começam, usando a sabedoria das suas experiências diárias, eles vão começar a dizer para Jó que Deus é inocente. Né? Aí nós temos lá o Elifaz, Bildade. Eu escrevi Baldade aqui, porque na linguagem mais antiga se escrevia dessa forma. Tá? É como se fosse uma transliteração. Quando você vai para o português, você escreve Bildade e Zofá. Eu escrevi sofá, mas não é sofá não, tá, gente? Eu digitei errado, é Zofá. E chegam para se compadecer dele. Então vamos lá. Por favor, o próximo, por favor. Isso, obrigado. Inicia-se uma conversa entre 4 pessoas, 3 ciclos de discurso, dentro desse corpo do prólogo, né, que se desenvolve. Começamos com a prosa, então o livro, por ser um livro poético, de sabedoria, nós vamos dividi-lo, ele está dividido em prosa, onde começa falando Deus, falando sobre a questão de Jó, eles começam a falar quem era Jó, onde ele vivia, e depois no prólogo, que nós vamos ver o corpo do livro, onde você vai ver essa discussão sendo formada, para você entender como se vai dar o final. Então, na ótica de Elifaz, deixa eu pôr o óculos aqui, porque... Na ótica de Elifaz, né, o seu nome significa Deus é ouro fino, ou Deus é dispensador. Nobre, Elifaz era um homem nobre, sincero, sábio e cortês. Elifaz foi o primeiro e predominante porta-voz dos 3 amigos, que mostrando um raciocínio mais claro, uma atitude menos crítica do que os outros, a sua filosofia básica foi: Deus é puro e justo, o homem traz sobre si seus problemas. Então, de acordo com Elifaz, Jó
era responsável pelo que estava passando. Por causa da questão do entendimento que nós temos sobre sofrimento. Olha para você ver, né? Eu não gosto muito de coach, tem nada contra coach, mas não gosto muito dentro de igreja. Lá fora, no mercado secular, é muito bom, mas dentro de igreja eu não gosto. Hoje, na linguagem de coach, fala o seguinte: ninguém está mal à toa, e ninguém que está bem, não está bem à toa. Eu não concordo com isso, porque nós somos cristãos. Se alguém está mal, nós temos que cuidar. O próprio Jesus disse assim, para o inimigo, ele disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se Jesus disse para você fazer isso com o seu inimigo, como é que você vê seu irmão passando necessidade desse mundo e fala assim: em nome de Jesus, vai com Deus, que Deus vai cuidar de você? Então, nós temos uma visão equivocada a respeito do sofrimento e dizemos que as pessoas estão, nós mesmos dizemos que as pessoas estão sofrendo porque procuraram. Ainda que tenham procurado o sofrimento, cabe a nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que fomos cheios do Espírito, que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, cabe a nós nos importar com os sofrimentos dos outros. Cabe a cada um de nós nos preocupar com os outros, ainda que estejam sofrendo. Por exemplo, por que você está na rua e vê alguém sofrendo aí, na mendigagem, abandonado, aí você pega e fica com dó, porque o cara está sofrendo. Aí você vem dentro da sua igreja, né? Por exemplo, muitas vezes nós fazemos campanha para cuidar de pessoas lá fora. Primeiro, precisamos saber quem da nossa igreja se encontra necessitado. Depois que todos estiverem bem acolhidos, aí nós vamos de fora, porque a palavra de Deus fala: cuidai primeiro dos da vossa casa. O que foi que Jesus Cristo disse para aquela mulher Ciro-Fenício? Quando ela queria que Jesus Cristo fizesse um milagre na vida dela, ela falou assim: eu vim cuidar dos meus filhos. Os cães comem, não dos cães, ela fala, mas os cães comem o que cai da mesa. Então nós precisamos primeiro cuidar da nossa casa. Quem é a nossa casa hoje? Como instituição, né, que o organismo de Cristo, que é a igreja como organismo vive, é a Batista Renascer. Então nós precisamos cuidar primeiro dos de dentro, depois que todos estiverem bem cuidados, nós vamos nos preocupar com os de fora. Por isso que muitas vezes Deus não faz muitas coisas no meio de nós, porque nós estamos preocupados só em status. Porque cuidar de pobre é bonito, né? Quem gosta de pobre? Sociólogo, cientista e rico. Fazer caridade. Então, nós precisamos começar a olhar para quem? Para os nossos. Nesses 3 discursos desses amigos de Jó, eles começam dizendo que Jó estava sofrendo porque Jó merecia. Porque de alguma forma Jó estava errado. Aí nós temos o próximo amigo de Jó, que é o Bildade. O seu nome significa filho de contendas. Tradicionalista ele era. Contencioso. Acusou Jó de impiedade. A sua filosofia foi básica. Deus é justo e o ímpio deve ser punido. Nós podemos ver que Bildade, mais uma vez, equivocado. Esses homens não eram maus. Eles estavam cheios de boas intenções. E no inferno também está cheio de boas intenções. Só que boas intenções não agradam a Deus. Tem uma frase que o pastor da igreja fala, nosso pastor aqui, o pastor João, eu acho legal essa frase, que às vezes a coisa boa não é a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa boa por aí, mas não é a coisa certa. Esses amigos de Jó estavam fazendo a coisa boa. Eles estavam mostrando, quem olha assim à primeira vista, fala: poxa, os caras estão glorificando a Deus, como é que Deus é injusto desse jeito? E é interessante no livro que Deus, mesmo depois de tanto sofrimento, Ele não explica para as pessoas no livro por que o sofrimento. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Nem para você. Então cabe a nós o quê? Ficar firmes, né? Vamos continuar. Então, dentro desse pensamento, Bildade, ele fala que Jó era ímpio. Impiedoso. O próximo, que é o Zofar, seu nome significa peludo,
É um nome engraçado, né? Está mais para áspero, né? Peludo, porque é uma coisa mais grotesca, dogmático, moralista, brusco, acusador, ele era farisaico, né? Acusava. Sua filosofia básica foi dizendo o seguinte: Deus odeia a impiedade, mas ama a justiça. Fica com essa, Jó, e faz uma reflexão que você vai entender toda a tua dor e teu sofrimento. Né? Muitos de nós fazemos isso o tempo todo. Às vezes, nós vemos pessoas sofrendo, nós nem ajudamos, porque nós dizemos que o sofrimento... Não, meu irmão, esse cara está sofrendo porque ele fez por onde? O apóstolo Paulo fala sobre sofrimento. Devo entregar na mão do diabo. Entrega esse cara na mão do diabo, rapaz. Aí a gente lembra desses versículos só na hora de lascar com o outro, né? Porque não somos nós mesmos. Mas como eu tenho falado sempre quando eu venho aqui, às vezes tenho a oportunidade de estar aqui, que a palavra amor na Bíblia, a tradução correta dela, significa no Novo Testamento, né? O grego traduziu no Novo Testamento, às vezes o ágape, essas coisas todas, piedade. A tradução que eu acho mais legal da tradução dessa palavra do grego é em inglês, que está escrito charity, caridade. É que eu acho que mais combina com o texto que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. É a tradução mais próxima, porque geralmente o inglês é mais fácil de traduzir do grego para o inglês do que do grego para o português. Então, se você souber falar inglês, você vai ver muitas palavras que estão ali, que tem, até no grego mesmo, ela tem significado, ela está traduzida em inglês, mas é a mesma coisa no grego. Então, se você entender isso, você vai perceber que o cristianismo, ele é piedade. Ser cristão é ser piedoso. Não adianta você tentar colocar a sua justiça própria, porque você foi salvo, não foi pela sua justiça, você está sendo salvo, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, não foi por sua justiça. Foi porque Deus é piedoso. Então isso tem que ser replicado. Então esses 3 amigos de Jó, nesse prólogo, eles mostram que Jó está sofrendo por esse motivo e ele merece sofrer. E ele vai ter que suportar o sofrimento. Mas eles estão lá com ele para consolá-lo. Opiniões equivocadas. Conceitos errados sobre Deus fornecem os 3 amigos, né, opiniões equivocadas a respeito de Jó. O seu sofrimento, e promovem opiniões erradas sobre eles mesmos. Isso é importante porque nos mostra que uma concepção errada de Deus nos induz a erros e a avaliações do nosso próximo e nos proporciona conceitos de vida errados. Eles eram sinceros na fé deles, como eu falei para vocês. Então, muitas vezes, nós temos opiniões equivocadas de Deus. Queremos até ser sinceros, mas opiniões equivocadas sobre Deus, sobre querendo engrandecer o Senhor, sobre a justiça do Senhor, sobre quem é o Senhor, até aparentemente você fica até bonito na hora de falar, mas é equivocada. Deus não chamou você para julgar ninguém, Ele chamou você para estender as suas mãos. Primeiro nós precisamos ajudar, como disse o salmista no Salmo 40, esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Ele me escutou, me tirou-me do fundo de um poço, de desespero, de medo e de lama. E Ele firmou meus passos para eu caminhar. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino em seu louvor. Quando todos verem o que fez por mim, todos aprenderão a nele confiar. Já pensou você estender as mãos para o seu próximo, no sofrimento, e ele aprender a andar e cantar uma nova canção ao Senhor, um hino em louvor? É muito melhor do que você dizer para ele que ele está sofrendo porque você... meu irmão, você não dá o dízimo na igreja, por isso que a sua vida financeira não melhora. Você precisa ter uma postura de honra diante de Deus. Meu irmão, Deus não chamou você para isso. Se o seu pastor te orienta assim, o seu pastor ele pode fazer nesse aspecto porque ele precisa exortar a igreja. Mas você, meu irmão, quando for exortar seu irmão, exorte em amor.
Em alguns aspectos, o pastor até puxa a orelha, o pastor da igreja, porque às vezes a gente precisa ser puxado a orelha mesmo. Mas nós que estamos um do lado do outro aqui, como irmãos, como lado a lado, nós precisamos ser amorosos uns com os outros, ser piedosos, para que aconteça conosco que estamos sofrendo, ou com aqueles que estão sofrendo próximos de nós, aquilo que aconteceu com o salmista no Salmo 40, que ele firme os seus passos na rocha e aprenda a caminhar, e aprenda a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao Senhor. Deus vai ficar muito melhor satisfeito com você do que você apresentar o erro do seu irmão, pensando que ele vai voltar para o Senhor, do que ele vai ficar muito mais satisfeito se você ensinar o seu irmão, em amor, estendendo as mãos. Enquanto você está ensinando em amor, estendendo as mãos, você pode até puxar a orelha às vezes, mas ele vai te respeitar porque ele sabe que você o ama. Como é que alguém vai aceitar a sua repreensão se nunca foi demonstrado amor por ele? Não tem jeito. Então, os amigos de Jó, eles tiveram algumas opiniões equivocadas em relação a Jó, cheios de boas intenções, como eu já havia dito, de boas intenções o inferno está cheio. Todo mundo que vai para o inferno, mas a própria palavra de Deus fala, mas eu servi o Senhor naqueles dias ali, eu cuidei dos necessitados, eu preguei a tua palavra, cheio de boas intenções. O que Jesus vai falar para ele? Ah, sai para lá, maldito, eu não te conheço, cara. Então, de boas intenções, estava cheio de gente indo para o inferno, com boas intenções, pregando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não vai ser salvo. Jó e seu sofrimento. Por favor, meu irmão, você coloca, por favor, o slide, por favor. Mas, acho que é Jó, isso mesmo. Jó e seu sofrimento. Em relação a tudo aquilo que foi falado a respeito dele, ele se contrapõe. Né? E essas considerações teóricas, ele fala da sua experiência dolorosa, das injustiças que o mundo está cheio. Ele não condena a justiça de Deus, mas prefere ele gritar e demonstrar revolta. Então Jó, diante de todo esse sofrimento que ele passa, ele faz algumas considerações, ele fala da sua experiência, ele fala que ele está sofrendo. Ele fala que o mundo está lotado de injustiças, então todo mundo tinha que morrer. Já pensou se Deus fosse fazer justiça segundo o nosso conceito de justiça para cada um? Acho que ninguém estaria aqui hoje. Nós estaríamos morando na terra dos pés juntos. Vocês sabem onde fica a terra dos pés juntos? Cemitério. As pessoas morrem e juntam os pés dela e põem no caixão e deitam para sempre. Ou, como diziam os antigos rabinos, a cidade dos de baixo. Então, ele fala sobre esse mundo cheio de injustiça, mas ele não condena a justiça de Deus, ele prefere gritar, chorar. Quando você está sofrendo, gritar, chorar, meu irmão, não é vergonhoso. Tá? E no epílogo, né, que é o final, geralmente a gente usa epílogo para filme, né, mas nessa questão do poema vai se usar também. É um resumo de tudo, né? Ele é interrompido pelo próprio Deus. No meio da tempestade, das suas teofanias, Deus se manifesta. E Deus recusa se responder alguma coisa, falar alguma coisa para Jó. Pois o homem não tem direito de julgar a Deus, que é infinitamente sábio. Jó reconhece que falou sem compreender. Você vai ver lá em 38, 1 e 42, 6. E o epílogo em prosa põe termo ao livro. O Senhor censura os 3 interlocutores de Jó, ele devolve a estes os seus filhos e os seus bens em dobro. Então Deus ele não precisa explicar para você. Não adianta você ficar perguntando para eles, por que Senhor? Você pode até falar, é claro que pode. Desculpa, falar você pode. Mas não significa que você vai ser respondido. Deus ele não vai explicar para você por que você está sofrendo. Você pode até falar, por que, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Por que, Jesus, eu sofro dia e noite, as minhas dores me consomem, me corroem? Você pode fazer essas coisas, por quê? Você vai se sentir mais aliviado, mas com certeza Deus não vai se explicar para você. Deus não vai se explicar para você. Põe, por favor, meu irmão, o slide novamente. Isso, obrigado.
Jó é o personagem principal desse drama. Ele é o herói dos tempos antigos, de acordo com Ezequias 14, né? Porque ele consegue salvar a própria alma. Ele fala, o profeta, pela boca de Deus, o profeta fala que a justiça, se fosse ser salvo pela justiça dele, essas coisas, ele seria até salvo. Acredita-se que ele viveu nos tempos dos patriarcas, como eu havia falado para vocês, né? Nos confins da Arábia, país de Edom, numa região cujos sábios e os célebres também, os seus 3 amigos, numa região cheia de sábios e célebres. Por quê? Porque a sabedoria ela era formada a partir da experiência própria, e não só da experiência dos outros. É como eu digo às vezes para algumas pessoas, aprenda com os seus erros. Perdão, oh meu Deus, falei besteira. Aprenda com os erros dos outros, que você vai sofrer muito menos. Então, nós precisamos aprender como esses homens aprendiam naqueles tempos, observando e evitando danos. Mas o sofrimento, de acordo com o livro de Jó, ele pode vir para todos, a qualquer momento, e Deus não vai se explicar para você. O sofrimento é uma incógnita. É complicado falar sobre sofrimento, explicar por que se sofre. Primeiro que o mundo é um lugar de dor e de sofrimento, por causa do pecado. Mas definir sofrimento, explicar por que alguém está sofrendo. Porque tem muitas pessoas que estão tão felizes, né? E de repente tudo se desmorona, tudo vai abaixo, e você fica procurando por quê. Em 2012, eu vou dar um testemunho rápido aqui. Em 2012 eu estava tão feliz, né, minha esposa, pai avô, mãe avó. Até falei para ela que ela era mãe avó, ficou braba comigo, mas nós tivemos uma filhinha que chamava Rebeca, tão feliz. Eu chegava do trabalho, a hora que eu entrava na porta da cozinha, quem estava sentado no carrinho? A Rebeca. Pulava, ela tinha 6 meses, ela pulava naquele carrinho. Ela pulava de alegria quando me via. E aí, aos 8 meses, ela morreu. E as pessoas me perguntaram assim, por que Deus permitiu isso acontecer, Hamilton? Você que serve a Deus, por que Deus permitiu isso acontecer? E aí, eu peguei e disse o seguinte, minha irmã falou para mim, que não conseguia acreditar num Deus desse. E é crente ainda também. Porque as pessoas, elas acham que quando nós estamos bem com Deus, só vem coisas boas. Nunca vai vir coisas ruins para nós quando estamos bem com Deus. Mas nós esquecemos, nós estamos bem com Deus, mas nós estamos no mundo. E eu disse para ela o seguinte, é só um testemunho para vocês. Eu disse para ela assim, minha irmã, Deus é Senhor na alegria e no sofrimento. Deus, Ele continua sendo o Senhor da minha vida, mesmo tirando a minha filha, permitindo que a minha filha morra. E Ele, quando permitiu que ela morreu, Ele simplesmente foi Senhor. Ele não tem que explicar nada para mim, eu simplesmente vou continuar louvando e adorando. Lógico que eu estou sofrendo, mas eu não vou esquecer de quem é o Senhor. Meu Deus. Ele não é Deus só quando Ele faz coisas boas na minha vida. Ele é Deus quando as dificuldades vêm também. Não é fácil falar essas coisas. Eu estava sofrendo. Mas as pessoas precisam entender isso. Deus não é Senhor da sua vida só quando está tudo bem na sua vida. Deus é Senhor da sua vida quando as dificuldades acontecem também. Quando as perdas aparecem. E aí, Deus, em 2014, minha esposa ganhou uma outra menina que se chama Luísa. E aí eu e minha esposa parafraseamos José. Porque José, quando ele diz assim, eu tive Manassés, porque ele me fez esquecer o meu pai e os meus irmãos. Aí Deus me deu o meu Manassés, que é a Luísa. Ele fez me esquecer o sofrimento da perda da Rebeca. Hoje minha filha está com 3 anos e é uma maravilha para mim. Né? Então, é assim que funciona a vida cristã. Nós temos que nos firmarmos diante de Deus.
Nós temos que pôr nossa fé em favor de nós mesmos para podermos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E quando não alcançarmos, continuarmos firmes, porque nós sabemos que nós estamos seguros. Existe uma promessa para cada um de nós, que um dia nós veremos o Senhor. É a única promessa que eu creio, só nessa. Eu não tenho promessa que minha vida vai ser melhor, que as coisas... Fala isso para mim, pode até falar, acho até bom ouvir, mas a única promessa que eu quero firmar na minha vida é que um dia eu verei o Senhor, o meu Redentor. No Antigo Testamento, os livros poéticos, composto por Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, não tratam da nação de Israel. Eles tratam de assuntos individuais, falam das experiências de vida, das relações, do coração de Deus, da intimidade que Deus tem com aquele que Ele salva, com aquele que está com Ele. Tá? E alguns ensinamentos que podemos tirar do livro de Jó, como eu acabei de falar para vocês agora, e mais um, Jó nos ensina como vencer no sofrimento e morrer a nós mesmos, para nossas indagações, para o nosso medo, para todas essas coisas que nos afligem todos os dias. A sabedoria é essencialmente dom de Deus, desenvolvido prontamente pela experiência e pela reflexão. Se você vive uma vida sem experiência, sem reflexão, talvez você não vai suportar coisas. Muito, como eu já falei uma vez esses dias, pastores, obreiros, pessoas que estão com o Senhor, são experimentados. Quando eu disse aquilo para minha irmã, não foi da boca para fora, é porque eu sou experimentado. Se eu fosse estar com o Senhor por causa de bênçãos, eu não estaria com Deus mais. Eu fui experimentado durante 29 anos. E estou sendo até hoje. Né? Então, experiências geram sabedoria para saber lidar com o Senhor, para estar com o Senhor. Porque a experiência do cotidiano é também, por sua vez, uma fonte inesgotável de sabedoria. Por que os antigos procuravam os anciões? Porque os anciões tinham uma experiência inacabável. Não tinha livros, não tinha essas coisas, só tinha um ancião. Então, o ancião ele era uma fonte de experiência inesgotável. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte. Na resposta de Jó para os seus amigos, ele reafirmava a sua inocência, dizendo que a experiência prova que tanto o justo como o injusto sofrem. Ambos desfrutam de momentos de prosperidade. Ele lamenta o seu estado deplorável e das suas tremendas perdas, expressando a sua tristeza em relação a elas por acusarem-no em lugar de lhe trazerem consolo. Então, Jó, ele fala disso, ele fala que todos estamos sujeitos ao sofrimento. De algum momento, tanto o bom quanto o mal, vai desfrutar de momentos de prosperidade. E ele foi acusado injustamente. Por isso eu digo para vocês, não acusem, estendam as mãos, porque cristianismo é piedade. Ser bondoso. Sejam bondosos uns com os outros. Amem uns aos outros. Exortem seus irmãos uns aos outros. Essa lição que o livro de Jó nos traz, um poema de sabedoria e de experiência. Eu quero dar algumas informações gerais para vocês, só para vocês ficarem cientes. Os principais autores, né, apontam para Moisés ou talvez para Salomão. Acredita-se mais Moisés, alguns teóricos. A data provável é incerta, mas como eu havia falado para vocês, aparentemente, se nós analisarmos como os patriarcas, qual a forma que Jó era, fazendo sacrifício pelos filhos, orando pelos filhos, ele viveu na época dos patriarcas. Abraão, Isaac ou Jacó, nesse período dos patriarcas. A palavra-chave é sofrimento. A fonte de pesquisa é a terra de Uz, adjacente de Midian. Então,
que vocês possam, durante essas aulas que vocês estarão tendo na escola dominical do mês de setembro e parte do mês de outubro, a respeito dos livros poéticos e escritos de sabedoria, ficarem cientes dessas coisas para que vocês tenham uma vida edificada no Senhor a cada dia, para que vocês possam ser cristãos que vençam qualquer desafio durante o período que vocês estiverem nesse mundo, até que vocês serem chamados para o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Se você quiser ficar de pé, eu agradeço. Senhor, que nós possamos bendizer ao Senhor, que tudo que há em nós bendiga o seu santo nome. Que nós não venhamos nos esquecer jamais de nenhum dos teus benefícios, porque o Senhor é quem nos coroa com graça e misericórdia. Bendito sejas tu, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.